Olá, meus irmãos e amigos queridos. Eu gostaria de contar uma história. Certa vez, em uma sala de aula, uma professora se dirigiu à sua turma do primário com a seguinte pergunta. Ela perguntara: algum de vocês, meus alunos, sabem onde fica o inferno? E lá no fundo da sala, um garoto levantou a mão, uma criança, falou: sim, eu sei, professora. E então a professora perguntou novamente: então me diga, aonde fica o inferno? E esse aluno, com um semblante bem triste, disse: professora, o inferno fica na minha casa. E a professora ficou espantada. Falou assim: não, talvez você não tenha entendido a pergunta. Eu perguntei aonde fica o inferno. E o aluno insistiu dizendo: eu sei aonde fica o inferno, professora. O inferno fica na minha casa. E então ela disse: mas por que você afirma que o inferno fica na sua casa? O aluno respondeu: professora, todos os dias o meu pai chega alcoolizado, briga com a minha mãe, não há respeito, as palavras são fortes, são feias, se ofendem. Muitas vezes o meu pai até bate na minha mãe, a minha mãe tem que me pegar pela mão e me puxar. Nós saímos correndo de dentro de casa, só voltamos depois que o meu pai dorme bêbado. E todos os dias acontece a mesma coisa, professor. Na minha casa não tem paz. Na minha casa ninguém senta na mesa para comer. Na minha casa só há discussão, brigas, xingos. E a professora ficou triste com essa resposta. Não soube o que dizer para o aluno. E mudou o tema da aula. Aí, após 6 meses, lá quase no final do ano, a professora trouxe um novo assunto à sala e disse, e fez a seguinte pergunta: meus alunos, alguém sabe me dizer aonde que fica o céu dos céus? O mesmo aluno, lá no fundo da sala, aquele que havia respondido sobre o inferno, levantou a mão e disse, com um sorriso no rosto: professora, eu sei aonde fica o céu. A professora falou: você deve estar enganado, você deve estar equivocado, você entendeu a pergunta? Aí ele falou: sim, professora, eu sei onde fica o céu. Então ela disse: aonde fica o céu? E ele falou: o céu, professora, fica lá na minha casa. Aí a professora contestou ele dizendo: mas você disse que a sua casa era o inferno. Então ele disse: a minha casa era o inferno, mas hoje a minha casa é o céu, professora. Então a professora falou: então explique por que a sua casa se tornou o céu. E então ele falou assim: professora, a minha casa se tornou o céu porque um dia pela manhã um casal de missionários bateram na minha porta. A minha mãe saiu e eles falaram que Deus queria entrar e mudar a história daquela família. Então a minha mãe permitiu que eles entrassem, fizeram uma oração. Ali meu pai também acordou, sentou com eles, eles fizeram uma oração. E a partir daquele dia, o meu pai aceitou Jesus. O meu pai passou a servir a Deus, meditando na palavra, ouvindo a palavra de Deus. E então Deus entrou na minha casa, professora. E a minha casa hoje é o céu. O meu pai só tem demonstração de amor com a minha mãe para com o meu pai. O meu pai hoje já não é mais um alcoólatra. O meu pai é um homem de respeito. O meu pai é um homem que ama minha mãe. O meu pai é um homem que cuida bem da família. Junto nós sentamos, nós almoçamos, nós conversamos. E Deus habita hoje na minha casa. E a minha casa passou de ser o inferno para o céu. Então a professora ficou muito feliz com aquele aluno. E muitos choraram naquele dia.
Que fique essa lição para mim e para você. Não importa a situação ruim que talvez você esteja passando ou alguém esteja passando. Pode ser que Deus já entrou na sua casa e fez a sua casa se tornar o céu. Mas muitos precisam de você. Muitos precisam ouvir a palavra de Deus através da sua vida. O Senhor, Ele vem nos dizer: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Deus, Ele pode ter mudado a sua vida. Agora é a vez de mudar a vida de outras pessoas através de você. Faça com que a casa de muitos se torne um pedacinho do céu. Amém. Um abraço a todos. Uai, seu app de vídeos curtos.